Olá, somos estudantes do Centro Universitário UDF e estamos aqui para realizar nosso projeto itinerário chamado Inclusão Digital para Pessoas Idosas. E neles vamos abordar a maior dificuldade das pessoas idosas no mundo tecnológico, que é a segurança e como se prevenir e se precaver para não cair em golpes, já que tudo que nós fazemos é pelo celular, tudo que consumimos é pelo celular e todos os golpes também vêm pelo celular agora. Olá pessoal, meu nome é Anessa, sou estudante do curso de Ciência da Computação aqui da UDF e vou fazer uma breve apresentação sobre dicas de uso de celular e segurança. Bom, além de ouvirmos os idosos, produzimos uma apostila que contém dicas práticas para o uso do aparelho, que tratamos questões sobre usar senha no aparelho, evitar usar Wi-Fi em rede pública e baixar aplicativos somente em redes confiáveis. Também tratamos sobre recursos de acessibilidade, que temos acessibilidade por voz, poder aumentar o tamanho da letra e o brilho do aparelho. E querendo ou não, são questões práticas, mas que mudam, são muito importantes no dia a dia. E é isso. Eu vou falar sobre a dificuldade dos idosos e a sua inclusão no meio digital. Os idosos, muitas das vezes que a gente teve contato, relataram que tiveram problemas com o uso do celular ou com a internet, devido à falta de experiência e o contínuo descuido de problemas com mandar mensagens, problemas com tarefas básicas, achar aplicativos, entre outros. E muitas das vezes, com esses problemas acontecendo, eles deixam de se integrar no ramo digital. Nossa prioridade aqui é incluir eles. O direito é de todos para assim, ter inclusão. E cabe nós, como coletivo, ajudar e ensiná-los com respeito à sua inclusão. Olá, meu nome é Vitor e eu vou falar sobre o que são golpes digitais. Muita gente ainda acredita que só quem cai em golpes digitais são pessoas que não prestam atenção, né? Mas isso é um pouco de equívoco, né? Já que você já parar para analisar, desde quando o Pix foi lançado em 2020, milhares de pessoas já foram afetadas pelos golpes dessa plataforma, né? E existe também os golpes de golpistas que fingem ser para seus parentes, que lhe mandam mensagens pedindo dinheiro e coisas semelhantes, né? E os alvos, que são os principais alvos desses golpes, tanto do Pix quanto esses e diversos outros golpes, são os idosos. Porque eles são justamente alvos que frequentemente não sabem diferenciar de golpes de ações verdadeiras. Por isso é muito importante que eles sejam bem instruídos como não só no geral, mas também saber ler mensagem de verdade, é importante ensiná-los a não clicar em links desconhecidos e tudo mais. Olá a todos, meu nome é Gabriel Marcos, estudante de Ciências Contábeis do Centro Universitário UDF. Bom, vou falar sobre como se precaver de golpes. Existem vários tipos de golpes que são utilizados por meio digital. Alguns deles, os golpistas se passam por empresas públicas ou privadas e outros eles se passam por membros da família. Vou te explicar a melhor forma de se precaver nesses dois casos. É muito comum agora, hoje em dia, pulando um pouco da etapa dos idosos, um aviso geral, é que quando você abre um MEI, que é microempreendedor individual, quando você vai criar a sua empresa, os golpistas estão usando dados do próprio governo para te passar o golpe. Fique atento. O MEI, para criar o seu MEI, não é necessário pagar taxa nenhuma. Eles se passam pelo governo para te roubar. Fique atento. Agora, voltando para os idosos, eles podem mandar e-mails ou WhatsApp, mensagem por WhatsApp, se passando por bancos, se passando por empresas do governo. Então, se atente, primeiramente, ao endereço de e-mail. Nem sempre é um e-mail confiável. Então, pelo próprio e-mail, você pode perceber que é um golpe. Ou, pelo WhatsApp, peça sempre uma ligação. Caso seja um pedido de dinheiro, alguma coisa que se envolva nesse sentido, a respeito dos seus filhos. Se você recebe uma mensagem que seu filho trocou de número, ou que você não consegue falar com ele nesse momento, fique atento. É um sinal de alerta. Tem uma frase muito interessante que eu gostaria de lembrar. Sempre que você tiver uma alternativa que não te derem tempo para pensar, a resposta é sempre não. Isso evita você de cair em golpes. Ou seja, se o golpista te fala, preciso do dinheiro agora, não consigo atender ligação, não. Primeiro, mantenha a calma. Eles vão sempre usar uma história muito tenebrosa para te causar medo e te apressar. Sempre que forem te apressar
a respeito de algum assunto que envolva a sua finança ou algum seu dinheiro, pare, pense, reflita. Assim você evita de cair em golpes ou ser enganado. Outro adendo é sempre você ter um código entre a sua família, algo que você crie para especificar que realmente é aquela pessoa que está te mandando a mensagem. Se a pessoa não te mandar aquele código ou aquela senha que você criou, só você e ela, por favor, evite mandar isso pelo celular, porque os golpistas podem ter acesso aos seus dados. Então, converse com a pessoa pessoalmente e se caso a pessoa não lembrar da senha ou coisa assim, peça sempre uma ligação de vídeo se possível, para que você venha se prevenir totalmente contra golpes. Agradeço pela minha oportunidade. Olá, meu nome é Fernando, eu sou estudante de Ciência da Computação da UDF. Bom, com o nosso projeto, a gente espera ensinar e fazer todos perceberem que a tecnologia é muito importante, mas desde que venha com informação, acolhimento e segurança. A gente espera fazer com que todos entendam que a inclusão digital não é apenas ensinar a apertar alguns botões, mas ensinar a entender riscos que vêm, facilitar a vida das pessoas, se proteger de certos riscos contra golpes e entre outras coisas. E a gente quer fazer com que todos compreendam que a tecnologia não é para excluir uma geração, como a dos idosos, que a gente entende que tem mais dificuldade para utilizá-la, mas para servir como uma ponte entre as gerações e facilitar a vida de todos, acesso à informação, entre outros meios que faz a gente entender que a tecnologia é tão importante. Receberam? Todos receberam? Certo? Certinho? Tudo tranquilo? Então vamos lá. Essa apostila bem aqui, eu confeccionei com uma parte de grupo de extensão que a gente está fazendo um vídeo para auxiliar as pessoas idosas a como se comportarem não somente no ambiente digital, mas também como ter segurança, que é uma coisa muito importante. Então aqui, nessa apostila, ela tem principalmente os recursos de segurança que, por exemplo, é importante, a gente precisa ter, saber quais dados a gente vai passar. Uma ligação, quando a gente vai receber, tem que ter cuidado para não ser uma pessoa que está com más intenções, está mal intencionada. E além disso, os dados importantes, que, por exemplo, a gente tem CPF, a gente tem RG. Hoje em dia, a gente mexe tudo pelo celular, certo? E no fim de tudo, a gente precisa ter cuidado com os aplicativos que a gente utiliza. A gente está aqui nessa tarefa, nessa monitoria, justamente para isso, para a gente auxiliar as pessoas que, por exemplo, não sabem mexer em um banco, não sabem fazer um Pix, as pessoas que precisam chamar um carro de aplicativo, as pessoas não sabem. Então a gente está incrementando tudo isso com essa apostila bem aqui. A gente fala sobre tela de bloqueio, que é importante ter para, por acaso, às vezes a pessoa entrega o celular para o outro sem consentimento, aí a pessoa só pega, opa, está aqui desbloqueado, a pessoa já tem acesso a todos os dados, certo? Além disso, a gente fala sobre aplicativos confiáveis, que geralmente já vem nos nossos dispositivos, ou seja, a gente não precisa necessariamente pegar e baixar aplicativos externos, já tem tudo ali no sistema. E além disso, a gente tem umas dicas importantes para cuidado de bateria, que é evitar carregar durante a noite, porque hoje em dia os celulares, por exemplo, o meu celular que eu estou gravando bem aqui, ele não tem a bateria para trocar, ou seja, ela já é embutida, ela já é totalmente chapada no aparelho, e quando isso acontece é muito difícil trocar a bateria. Geralmente, se você deixa o celular carregando à noite, pode ter o risco de explodir, porque tem todo ali um componente químico, aí é um pouco complicado, certo? E usar Wi-Fi, certo? Redes aqui seguras. Utilizar o Wi-Fi público é um pouco prejudicial, porque pode ter, como eu falei, pessoas mal intencionadas para justamente pegar dados das pessoas.
E isso acontece com uma frequência que não é muito agradável. Geralmente acontece com uma frequência que não é nem um pouco desejável, então a gente faz isso para justamente melhorar essa convivência no mundo social, porque de fato o que a gente faz aqui é uma inclusão, não é exclusão, certo? Mas um outro destaque de prevenir ataques digitais, certo? A gente tem senhas e e-mails. Quando a gente vai utilizar uma senha, a gente geralmente tenta fazer uma coisa mais fácil, né? A gente coloca uma sequência numérica ali, uma coisa bem mais tranquila, data de nascimento, o sobrenome aqui. E hoje em dia isso não é tão recomendável pelos engenheiros de segurança, assim. Então a gente tem como objetivo colocar umas senhas um pouco mais complexas. Então geralmente o que a gente faz? A gente pega e coloca uma exclamação ali, uma letra maiúscula, porque para evitar quando, por exemplo, eu supor que a gente está num computador aqui. Nesse computador, a pessoa que é uma pessoa mal intencionada, certo? E a gente pega e conecta esse... A pessoa está conectada. Vamos criar aqui uma cena aqui totalmente ilustratória. A gente tem um celular, certo? E esse celular, ele está conectado a uma rede pública. Quando ele está conectado a uma rede pública, uma pessoa que está aqui no notebook, ela fez essa rede pública, certo? E além disso, que ela fez essa rede pública, ela pode pegar e começar a tentar forçar a sua senha. Ela começa a pegar e como o computador é muito rápido, ele começa a forçar a sua senha. Quando ele força, ele consegue quebrar. Então, quando a gente aumenta esse grau de segurança, colocando letra maiúscula, colocando uma exclamação, uma interrogação, seja qual for, a gente evita muito que as nossas contas, os nossos dados sejam vazados. E aí tem a questão também dos e-mails, que eles são muito chatos e eles ficam acumulando e tudo mais, e eles também têm um grau de impacto muito grande na segurança. Por exemplo, a gente pode ter sites que fingem ser agências bancárias, por exemplo. A pessoa está lá, abre um arquivo e o arquivo tem vírus. Como é que você vai conseguir identificar isso? Geralmente o e-mail ele consegue identificar, mas hoje em dia a gente tenta identificar pelo seguinte, que são pessoas que tentam fazer de uma forma muito escandalosa. Por exemplo, promoção, R$200, está saindo aqui um celular. Estou sorteando aqui um celular, R$200, você paga, você vai ter o celular na hora. São geralmente esses anúncios muito chamativos que fazem com que as pessoas às vezes caem nesses golpes. Então é importante ter consciência e ter a sabedoria para você lidar com isso, certo? E além disso, a gente também não pode deixar de falar sobre a importância do que a gente faz aqui na monitoria. A gente aqui, todos os alunos aqui de tecnologia, não somente de tecnologia, mas de todas as áreas, eles têm importância porque, querendo ou não, a gente está transmitindo esse conhecimento para incluir um novo grupo de pessoas, que as pessoas às vezes não querem ensinar de fato. As pessoas precisam dessa inclusão. Então é justamente isso que a gente faz aqui nessa monitoria, não somente para incluir um novo grupo que daqui a alguns anos vai ser a maioria, vai ser majoritariamente pessoas mais idosas, pessoas mais velhas, mas também auxiliar no ensino de como a gente trata o mundo digital, porque o mundo digital ele precisa ser de fato um lugar inclusivo e que todos podem utilizar. A gente agradece bastante. Aí vai. É isso. Muito obrigado. Parabéns, João Paulo. Parabéns, João Paulo, pelo seu trabalho. Muito obrigada, viu?